a nossa última aula de segredos do reino. Jesus, ele nos deixou segredos, mas segredos, como você tem visto, que ele queria que você procurasse, que você escavasse para entender as riquezas e a profundidade da palavra de Deus. Quando nós lemos em João capítulo 10, aparentemente um texto muito simples, muito conhecido, mas que tem ali algo muito importante, um segredinho para nós. Então, hoje nós vamos falar do Salmo 23, mas primeiro nós vamos em João capítulo 10, versículo 7, que é para você entender esse cenário todo do Salmo 23 que nós vamos ver depois. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O assunto aqui é porta das ovelhas. Por que essa expressão? Nós temos em Jerusalém até hoje, quando você vai à cidade antiga, uma das entradas é a porta das ovelhas, que é chamada também de porta de Estevão. Mas Jesus, ele não estava se referindo aqui a Jerusalém. E essa porta das ovelhas, lá ela dá hoje à direita, aonde está o tanque de Betesda, e à direita também está o templo, exatamente ali. Está na mesma localização quando Jesus, por ocasião da segunda Páscoa, quando ele entregou a sua vida, ele entrou por essa porta, a porta das ovelhas. Foi até o tanque de Betesda, em João capítulo 5, onde ele curou aquele paralítico, e depois ele foi para o templo. Mas o assunto, porta das ovelhas, aqui está falando de ovelhas e é uma linguagem de pastor. Então, o ambiente, o cenário é outro. Tá? O cenário aqui é o deserto da Judéia, onde os pastores que moravam em Belém estavam, como era o caso de Davi e de tantos outros pastores. Eles não pastoreavam dentro da cidade, mas ao redor da cidade. Por quê? Porque tinha um acordo entre os agricultores e os pastores. Porque se as ovelhas fossem pastoreadas dentro da cidade, elas comeriam a plantação dos agricultores. Então, eles tinham um acordo de cavalheiros para os pastores pastorearem no deserto. Como nós encontramos Davi no deserto, a ponto do seu pai Jessé até esquecer dele, porque ele tinha que fazer longas caminhadas durante 3 meses, muito tempo, andando para procurar pasto para as ovelhas. Davi, ele não voltava para casa. Você viu, os pastores, eles demoravam para voltar. Por quê? Porque o deserto da Judéia é um deserto rochoso, é um deserto que não tem muitas pastagens. As pastagens, como diz no Salmo 23, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. O Salmo 23 fala de que você descansa em pastos verdejantes, mas esses pastos verdejantes são, na verdade, pequenas vegetações. Pequenas porções de vegetações encontradas no deserto da Judéia. E quando acaba aquela porção, o pastor precisa conduzir aquelas ovelhas para um outro lugar, um lugar longe, onde haverá outra porção, porque no deserto não tem grandes pastagens. Então, um pastor, ele andava muito tempo sozinho, ele e as ovelhas no deserto. E à noite, como que era a noite?
À noite tinha os inimigos do deserto. Tinha salteadores, tinha ladrão. Os ladrões, eles vinham para assaltar as caravanas dos comerciantes. Também tinha animais perigosos, como lobos e outro tipo de animais que atacavam o rebanho. Um bom pastor, ele colocava a sua ovelha no aprisco. Mas que aprisco, se cada dia ele estava em um lugar? No deserto tinha 2 tipos de aprisco. E quando ele estava longe do aprisco, que eu vou falar daqui a pouco, ele ia para uma caverna. Porque o deserto da Judéia tem cavernas feitas de forma natural pelas ações do vento e da água. É só você ir para Israel, você vai ver muitas cavernas que tem até hoje. Então, à noite, que tem cavernas grandes, tem cavernas menores, à noite, um pastor prudente colocaria o seu rebanho na caverna, por segurança, ele ficaria ali na porta. Se algum animal, algum predador viesse para atacar o rebanho, teria que passar primeiro pelo pastor, pela porta, ele era a porta. Você está entendendo o que Jesus está falando nessa passagem? Eu sou a porta, eu sou a tua proteção, tem que passar por mim para te atacar. E quem é que pode? Quem é que pode? Ninguém pode atacar o Deus Todo-Poderoso. E outro tipo de aprisco, ele é feito com pedras no deserto. Quando ele vai ficar numa região com um pouquinho mais de vegetação, a cerca, ela é de pedra, porque é o que eles encontram muito lá no deserto. E tinha uma única porta. E onde que o pastor ficava? Ele até construía, gente, uma porta, mas ele ficava na porta desse aprisco para proteger as suas ovelhas. Mais uma vez, ele é a proteção para um rebanho desprotegido, para algum tipo de ataque que sozinho eles não poderiam se defender. Esse é um grande mistério dessa passagem que abre muito o nosso entendimento. É claro que se você ler sem esse entendimento, já é muito abençoador. Só amplia o teu entendimento. E assim você entende o cuidado e o amor de Deus de uma forma mais profunda, entendendo essa figura que o Senhor Jesus ensinou, que Ele mostrou, falou, porque Ele estava falando com um público que entendia o que Ele estava falando. Eram pessoas que isso fazia parte do dia a dia delas, ser pastor, ou ser agricultor, ou ser pescador, todo mundo entendia aquele tipo de linguagem. Mas eu quero te convidar no Salmo 23, porque o Salmo 23, escrito por Davi, o pastor, tem tudo a ver. Por isso que primeiro eu quis mostrar essa passagem, porque o nosso foco nessa aula, que na verdade é a tua última aula de segredos do reino, não que os mistérios tenham acabado, mas é a última aula nessa proposta que nós fizemos nessa série. Então, no Salmo 23, que eu tenho certeza que a maior parte de vocês conhecem de cor, muito conhecido, o Salmo 23, escrito por um pastor, é nesse ambiente que eu acabei de falar para vocês. É o deserto da Judéia. Porque Davi, ele morava em Belém e ele pastoreava no deserto da Judéia. E eu quero ler que não só para te trazer aqui a realidade de um pastor no deserto da Judéia, que esse salmo fica muito mais forte quando a gente consegue entender dentro dele, além dessa realidade desse pastor, os nomes redentivos
de Deus nesse salmo. Nomes redentivos, o que é nome redentivo? No Antigo Testamento, Deus, ele começou a mostrar, ensinar sobre quem seria Jesus na nova aliança. E Jeová é um nome redentivo, porque Jeová significa salvação. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador que veio nos trazer paz, Jeová Shalom. Ele é o nosso Salvador que veio trazer presença e reconciliação com o céu. Por isso ele é o Jeová Shammah, o Deus presente. Ele é o nosso Salvador que veio nos trazer cura. Por isso ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Assim ele foi sendo apresentado no Antigo Testamento. E o Salmo 23 foi escrito como todo o Antigo Testamento em hebraico e no original, nós temos os nomes que Davi, no momento que ele recebeu o Salmo do Espírito Santo de Deus, ele recebeu os nomes redentivos de Deus. Então vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa aqui o Senhor é Jeová Roi. Jeová Roi, R-O-I. Não que seja escrito desta forma em hebraico, mas é o som, é a transliteração do hebraico. Então Jeová Roi está falando que o Senhor é o teu pastor. E então, quando a gente pensa num pastor no deserto da Judéia, você vai entender muito mais. Não tem como um pastor que pastoreava no deserto da Judéia de deixar aquelas ovelhas nem por um minuto sozinhas. É a presença ali o tempo todo. Então Jeová Roi, ele estava presente. Jeová Roi precisa cuidar, porque no deserto tinha muitos perigos, tinha excesso de sol, tinha excesso de frio, a falta de comida, a falta de água, a presença de inimigos. Então ser pastor no deserto da Judéia era lutar literalmente por suas ovelhas, como Davi mesmo disse: eu matava leão, eu matava urso. Era esse nível de cuidado de Davi em relação às suas ovelhas. Lembra Jacó? E olha que Jacó nem estava no deserto da Judéia. Mas Jacó, pastoreando o rebanho de Labão, ele disse a Labão: olha, eu não tinha descanso. Eu não tinha descanso de dia, não tinha descanso de noite. Eu pastoreei e não permiti que nenhuma das tuas ovelhas fosse roubada ou que você sofresse dano. Então o pastor, ele literalmente entrega a sua vida, porque ele abriu mão. Davi, por exemplo, abriu mão do convívio com a família. E Jesus é o nosso pastor, né? Jesus que é o nosso pastor. Ele abriu mão do céu para estar conosco por 33 anos. E aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas antes mesmo de falar de repousar em pastos verdejantes, está escrito que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Nada te faltará por quê? Porque Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. E o Deus provedor, Ele provê toda a tua necessidade. Ele é o teu Jeová Jireh. E agora sim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Quando aqui está escrito repousar e descanso, essas duas palavras me remetem ao que o Senhor é para mim e para você. Jeová Shalom, a tua paz. O Senhor é a tua paz. E quando nós falamos de pastos verdejantes, você já aprendeu comigo que no deserto da Judéia ter
pastos verdejantes é ter provisão diária, literalmente, igual o povo lá no deserto, dependendo do maná. As ovelhas, elas dependiam do pastor levá-las até os pequenos chumaços de vegetação existentes no deserto. No inverno era um pouco mais abundante e no verão era muito escasso, mas um bom pastor nunca deixa suas ovelhas morrerem de fome e de sede. E quando fala aqui de águas de descanso, está falando de águas resultantes de águas turbulentas. As águas turbulentas do deserto. Ah, pastora, tem água no deserto? Tem água sim. No inverno chove torrencialmente em Jerusalém. E essas águas descem. Jerusalém, ela fica a 800 metros acima do nível do mar. Então, as águas, elas descem até o deserto, passando pelo deserto da Judeia, chegando até o sul de Israel em torrentes de água, porque o solo, ele não absorve. É um tipo parecido como se fosse assim betume. E também aquelas águas, elas escorrem e elas se tornam manancial de águas que chegam com força. E por onde elas passam, elas deixam um rastro de vida. A vegetação nasce do lado direito, do lado esquerdo, né? Então, ela vai deixando ali por onde ela passa esse rastro. Então, no inverno tem mais vegetação. Mas eu quero dizer que essas águas de descanso é o resultado de quando essa torrente, que é perigosa para quem está andando no deserto da Judeia, inclusive grupos de caravana que vão no inverno, algumas vezes não conseguem entrar em Engedi. Engedi é o oásis lá no deserto da Judeia, perto do Mar Morto. Quando é inverno, mês de dezembro, janeiro e fevereiro, nesses 3 meses, se for um inverno muito chuvoso, com certeza Engedi vai estar fechado para você entrar, para sua própria segurança. Porque essas águas torrenciais, elas vêm arrastando tudo e todos. Então, por segurança, eles fecham esses locais. Mas qual é o resultado? Quando acaba a torrente, e ela passa de uma vez só, quando a torrente acaba, enquanto não evapora essa água, enquanto o verão não chega para acabar com essa água, elas fazem como que pequenos lagos, pequenos riachos, pequenos mesmos, mas são águas de descanso para quem está no deserto e pode achar água, não só em oásis, mas ali no meio do deserto. O Senhor é esse descanso. Quando você está passando por dificuldade, Ele é o teu descanso. Quando você está passando por tribulação, aí no teu deserto, Ele é essa água de descanso. Então, o problema que você acha que vai te destruir, ele pode se tornar na tua água de descanso. Apenas confie no Senhor. E ele continua dizendo aqui: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando ele fala guia-me pelas veredas da justiça, ele está falando de Jeová Desequenu. Jeová Desequenu é o Senhor que é justiça sua. Você se lembra da parábola de Lucas capítulo 18, da viúva e do juiz Inico? O juiz Inico não faria justiça à viúva, mas pela insistência dela, ele fez. E Jesus disse: olha, um juiz iníquo, por causa da insistência de uma viúva, ele atendeu o pedido. Quanto mais eu, que sou o justo juiz, eu atendo sim todos os pedidos e faço justiça, ainda que vocês me tenham como tardio.
Deus, ele responde assim, ele é a tua justiça. Ele responde. Quando você tem injustiça na tua vida, pode ter certeza, ore, porque ele é o Jeová de Tsidkenu, ele foi a justiça de Davi. Davi, ele está falando de uma situação aqui que ele teve experiência não só como pastor, mas como ovelha de Deus. O Senhor Deus, o seu pastor. Ele era pastor daquelas ovelhas animais, mas ele teve a experiência de ser guiado pelo deserto, onde a família não ligava para ele na primeira etapa do deserto, na segunda etapa do deserto, fugindo de Saul, mas o Senhor deu provisão, deu descanso, o Senhor esteve com ele, o Senhor foi a sua justiça e cumpriu a promessa. Então, nós estamos lendo um salmo que não é poético. Ele é bonito, pode ser considerado poético, mas ele é uma experiência de vida de Davi que pode ser a sua experiência. E ele diz ainda mais aqui no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Só aqui no versículo 4 está falando de duas situações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, está falando de guerra, uma situação de guerra. O vale da sombra da morte, ele é conhecido. No deserto da Judéia tem muitos penhascos e tinha uma estrada ali que ligava Jerusalém e Jericó, ali na parábola do bom samaritano. Essa estrada era muito perigosa, então tem duas possibilidades aqui de Davi estar falando. Primeiro, essa estrada perigosa tinha muito ladrão, porque sabia que passavam ali muitos comerciantes, viajantes, eles estavam com dinheiro, eles estavam com mercadoria. Por isso que na parábola do bom samaritano, o judeu é assaltado, ele foi deixado ali com violência, depois dele ter sido roubado, ele foi ferido até a morte. Então o Senhor está falando, o vale da sombra da morte, ele cuida de você, ele te protege de todo tipo de perigo, do grande salteador, que é o teu inimigo, que sabe que você está andando no caminho, porque Jesus é o caminho e ele quer roubar a presença de Deus na tua vida, a alegria, a paz. Mas também tem uma outra situação aqui no deserto. No deserto, por ter muitos penhascos, por ter muitos rebanhos no primeiro nível, então o pastor, se ele quisesse levar as ovelhas para uma vegetação melhor, ele iria buscar o platô das montanhas, que é chamado da mesa de banquete, que daqui a pouco você vai ver comigo. Mas para chegar nesses lugares, nessa mesa de banquete, nesse platô, às vezes ele tem que andar com ovelhas em fila indiana e em caminhos muito estreitos no penhasco. E a ovelha, ela tem que ficar assim, prestando muita atenção na voz do pastor, para ela não se assustar, para ela não se distrair, olhar para frente, seguir o pastor, porque aquele caminho que é o vale da sombra da morte, que é aquele penhasco, um caminho muito estreito, ele vai acabar. Ela só tem que prestar atenção na voz do pastor. Então, tudo isso eu estou falando aqui são situações de tensão, de guerra. Por isso que aqui o nome que nós vamos colocar é Jeová Sabaó, o Deus da guerra. Mas a outra situação é que ele diz aqui, você viu aqui no versículo 4, porque tu estás comigo. A presença de Deus é Jeová Chamá, o Deus presente. Você está vendo aqui que dá
para você usar quase todos os nomes redentivos de Deus nesse pequeno salmo. E ainda diz lá no versículo 5: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora, a imagem que nós temos aqui é: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu já falei para você que tipo de mesa que é, o platô. Mas, para isso, a ovelha tem que confiar plenamente no seu pastor. É a mesma coisa que Davi. Davi, ele teve que passar todo um caminho, que se ele não ouvisse a voz do Senhor e as promessas, ele iria desistir no meio do caminho. Com 17 anos, Deus deu promessa para ele, ele seria o rei de Israel. Mas tanta coisa aconteceu errada, que depois dessa promessa aconteceu tanta coisa errada, gente, que poderia estar ali na mente de Davi. Ele poderia pensar: não, a mesa de banquete eu nunca vou viver. Eu vou viver pequenas porçõezinhas de bênção, mas eu nunca vou viver essa mesa de banquete. Mas Davi, em todo tempo, não teve um dia que Davi não confiasse no Senhor, porque ele sabia que Deus era fiel e poderoso para tirá-lo do deserto e levá-lo para o palácio. E assim Deus cumpriu a sua promessa. A mesa de banquete para José não era a casa de Potifar. A mesa de banquete para José era o palácio. Mas ele teve que viver por tantas situações que ele teve que confiar no bom pastor até chegar no platô, onde todos os inimigos de José tiveram que ver que o Senhor foi fiel na vida de José, e o Senhor foi fiel na vida de Davi, e o Senhor é fiel na sua vida também. E a última situação aqui, no Salmo 23, é quando ele unge. Ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, com certeza, você já ouviu falar que todo viajante pelo deserto da Judéia, ele leva no seu alforje um cinturão com uma bolsinha onde ele ia ter pão para ele, né, para o pastor, um pouco de pão. E ele precisava de óleo, e o óleo tinha algumas funções. Qual a função do óleo no alforje do pastor? No cinto do pastor? Para ele mesmo, para amolecer aquele pão que ficava duro com o passar do dia, né? Ia passando os dias, o pão ia endurecendo. Essa é a situação número 1. E a número 2, também para ele mesmo, porque quando ele se ungia com aquele óleo, o calor, o sol do deserto, da Judéia, o óleo protegia a sua pele. Terceiro, para usar para ele mesmo nas feridas, se ele se ferisse ali nas pedras, ali ele usaria não só o óleo, mas o vinho também, que tem álcool. Então ele iria ali esterilizar o ferimento com o vinho e colocaria o óleo para ajudar na cicatrização daquela ferida. Agora, ele usava ainda numa outra situação, para suas ovelhas, porque ele tinha aqueles mosquitinhos no deserto da Judéia, os mosquitinhos assim que entravam no ouvido, e se a ovelha não tiver assim com a sua cabecinha ungida com óleo, dependendo da época do ano, tem mais, então ela ficaria atormentada por esses mosquitinhos e ela bateria com a cabeça na pedra ou uma nas outras em desespero e morreriam. Então, um bom pastor, ele unge a cabeça da sua ovelha para ela poder ter sossego,
para ela não ficar perturbada com aqueles mosquitinhos. O teu bom pastor, ele usa o óleo da unção, que é o Espírito Santo, para te curar, para te proteger, para te fortalecer, inclusive na tua cabeça, porque a unção, quando você está conectado com o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra na tua mente, no teu coração, e isso te protege contra todo e qualquer pensamento de perturbação que as trevas podem lançar sobre a tua vida. Então, você aprendeu aqui muitos segredos do Salmo 23, um salmo muito rico, que tem muito a nos ensinar. Então, viva essa realidade do Salmo 23. Mergulhe nos segredos do reino e viva um outro nível de vida espiritual com o Senhor. Cresça, porque o Senhor, Ele te dá um desafio: crescer em graça, em estatura e em sabedoria na presença do Senhor. Deus te abençoe grandemente e até a próxima série, se Deus quiser.